Tenho me achado com direitos adquiridos diante de Deus e da igreja? Conservo sinceramente o sentido da minha indignidade diante do Senhor? Guardo no coração o senso da santidade de Deus, de quem não sou digno de ser servo e de quem não mereço ser ministro ordenado? Por exemplo, pode ser que algum de vocês pense que tem direito de ser padre. Isso é um absurdo. Nenhum de nós tem direito de ser padre. A vocação é dom de Deus. Chamou os que Ele quis. Mas será que a gente leva isso mesmo a sério? Então é preciso que a gente se examine. Eu não tenho direito de ser padre. Eu não posso impor à igreja que me ordene. Não. É verdade que nenhum de nós é impecável, infalível e perfeito. Não, nós somos um canteiro de obra que só termina com a morte. Todos temos imperfeições, todos precisamos amadurecer, todos precisamos de conversão, todos precisamos crescer. Todos temos defeitos. Vocês estão num processo de formação, o bispo também está sendo formado. Mas, veja bem, pode ser que tenha situações, haja situações nas quais eu saiba que não posso ser padre. Que não tenho as condições de ser o padre como Cristo e como a igreja espera. Vejam a lucidez santa deste Papa. Veja, ele hoje disse, quando ele entrou para a audiência, foi aplaudidíssimo lá em Roma. E ele disse, né, que tem sentido quase fisicamente a oração do povo de Deus. E ele disse, nesses dias que têm sido muito difíceis para mim. É interessante, Bento XVI tinha dito no início do pontificado, rezem para que eu não fuja dos lobos, para que eu não fuja com medo. Naquele livro entrevista dele, há uns 2 anos atrás, o autor perguntou, não é, o que ele achava de um papa renunciar. E ele ali já disse tudo. Ele disse, renunciar num momento de dificuldade, de crise, não, nunca. Como se eu dissesse, estou fora e outro que cuide. Nunca. E ele realmente não fugiu. Não teve medo dos lobos. Mas ele disse, renunciar quando se sente que já não se pode mais exercer o ministério como Nosso Senhor quer, como Nosso Senhor espera, é até um dever. O Papa disse. Vejam, ele esperou que a tempestade passasse. Enfrentou aquelas tempestades todinhas. A imprensa jogou os muçulmanos contra o Papa. A imprensa forjou, inflou, maquiou o escândalo da pedofilia. A imprensa pintou com aquela declaração que ele deu sobre os preservativos, a AIDS. A imprensa fez tudo, né? Os meios de comunicação fizeram tudo para denigrir Bento XVI. Ele se manteve, a questão da excomunhão dos lefebvrianos, veja, ele se manteve firme. Ele não fugiu. Ele não reclamou. Ele não voltou atrás. Mas agora, quando diante de Deus ele viu que não tinha mais condição, ele não se impôs a Deus. Ele se retira. E ele disse hoje, esses dias que não estão sendo fáceis. Não é um descanso para ele. É um dever de consciência. Lembrem que ele, quando visitou o túmulo de... E agora me fugiu o nome do Papa. Nicolau não. Qual é o Papa? Celestino V. Ele deixou no túmulo de Celestino. É porque a gente não soube ler a coisa. Ele deixou o pálio dele, aquele pálio grande que ele não gostava, que o Marini inventou. Ele deixou lá para o Celestino V. Veja, como quem diz, eu vou no seu caminho, então o senhor fica com o meu pálio. Vejam, não é? Agora a gente estava sabendo, parece que desde a viagem dele a Cuba, da volta da viagem a Cuba, que ele estava decidido a renunciar. Quando ele viu que essas viagens ele já não aguentava mais,
ali já estava. Então, o irmão dele disse isso, que desde aquela viagem ele já tinha dito ao irmão. Então vejam, por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que na consciência de vocês se conhecem, surja a convicção de que não devem se ordenar, que não serão fiéis, que farão mal ao povo de Deus, que colocarão o ministério em risco de descrédito, que colocarão fiéis em perigo para a fé deles, que poderão escandalizar. Vejam. E se depois de consultar, de pedir conselho, de procurar orientação, vocês virem isso, tem a obrigação de dizer: Senhor, ajuda-me a seguir outro rumo, porque tu não me chamaste. Ah, mas eu sinto a vontade. Mas só a vontade de ser padre não é sinal de vocação. A vontade de ser padre pode ser um sinal de vocação. E pode ser um desejo meu. Não é? São 3 sinais. Essa vontade é um sinal. Só os 3 juntos é que funcionam. Porque eu posso não ter vontade e Deus pode me chamar. Pode. Você vem, eu dizer, não quero, vem. E perturba, e cerca, e o cabra tem que ir, mesmo sem querer. De vez em quando a gente encontra gente assim. Pois bem, então a vontade, esse é um sinal. O segundo sinal, a vocabilidade. O que é a vocabilidade? É ter as condições humanas básicas para me fazer um sacerdote. Por exemplo, eu quero ser padre, mas não tenho nenhuma aptidão, nenhuma para juntar um A com um B falando. Não consigo estudar nada, nem falar. Então, tem vontade, mas não tem vocabilidade. Não tem as condições. Isso mostra que não tem vocação. Não tem vocação. Ah, mas eu sinto. Sim, você sente, mas Deus não deu vocação. Se Ele tivesse dado, teria dado as condições. Quero ser padre, mas não tenho nenhuma aptidão para o celibato. Então não tem vocação. Não, mas eu tenho. Não tem. Não tem. Quando Deus chama para o sacerdócio, Ele dá também a capacidade de viver o celibato. Não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou dizendo que maravilha, como é simples. Não, quem disser que é simples e que é fácil, ou é doente ou está mentindo. Não, é uma guerra. Não é? Mas dá as condições de viver dignamente isso. De viver dignamente. Um celibatário nunca pode cair. Meu Deus, quem é que pode dizer que nunca pode cair? Mas isso também não quer dizer que não tenha vocação. Uma coisa é uma queda na vida, ninguém está livre disso, Deus nos livre. Outra coisa é viver nisso, é repetir as quedas. Não, aí é sinal claro de que não tem aptidão para o celibato. E eu devo reconhecer. Né? Posso sair do seminário chorando, mas saio com dignidade, saio como um homem. Saio, Senhor, porque não quero fazer mal ao teu rebanho. Saio, Senhor, porque tu não me chamaste. Eu queria, mas tu não me chamaste. Então, o meu desejo, a vocabilidade, as condições e o discernimento da igreja. Não sou eu quem me impõe. A igreja é quem me chama. O Senhor me chama pela voz da igreja. Feito o discernimento. Agora, o discernimento só pode ser feito se eu fui minimamente sincero. Se eu me escondi, aí eu enganei a igreja. Né? E depois arque com as consequências. Diante de Deus, um dia que é nosso juiz. Então, veja, é uma coisa para pensar com seriedade. Nem seminarista já perfeito, impecável, esses em geral não prestam não. Esses em geral não. Né? Não. Se já chegam formados, aí não vão se deixar nem formar. A igreja quer gente que se deixe formar. Que se reconheça em construção, a caminho, né? Mas que tenha as condições que prometam minimamente que será um padre como Cristo e a igreja espera. Por isso aqui, a minha vocação, eu a vejo como uma graça recebida do Senhor,
como um direito, eu esqueci de colocar isso aqui, como um direito, ou como um favor que estou fazendo a Deus e à sua igreja. Vocação é graça. É graça. Não tenham medo. Se nosso Senhor chamou, não tenham medo. Uma coisa que eu tinha muito medo de ser padre, me pelava de medo, chorei para não ser, era esse negócio de celibato. Eu, rapazinho, dizia, homem, será que eu vou aguentar isso? Mas veja, não tem resposta se eu vou aguentar. Não tem resposta. A resposta não é se eu vou aguentar. A resposta é se eu estou disposto a caminhar já agora. A questão é essa. Se eu estou dando os passos. E o futuro? O futuro, Deus espera você lá. Se você for fiel a Ele, Ele não lhe faltará. É a mesma coisa que uma pessoa casada. Eu prometer a essa mulher amor e fidelidade para sempre. Pensando bem, é mais difícil do que prometer à igreja. A igreja será uma esposa sempre simpática e agradável e bonita. Não é? Já a esposa, né? Veja, tá certo? Não é verdade? E depois eu prometo a ela, mas não sei se ela vai cumprir comigo. Eu casado. Então, aqui a gente tem que confiar também em Deus, na providência. Não peço para ver agora o que tenho que ver mais adiante. Mas eu tenho que ter o mínimo, né, de atenção aos sinais já agora. E por último, tenho confiança no poder do Senhor, que diz, vai, vem, e assim se fazem as coisas. Por isso mesmo abandono-me nas suas mãos benditas, vendo em tudo quanto acontece um sinal do seu amor. Então pensemos nessas coisas, meus irmãos.